Solta a vinheta! Muito bem, turminha! O mundo da matemática em mercado financeiro. Nesse vídeo, iremos aprender conceitos sobre o mercado de câmbio. E tem mais, de um jeito que você nunca viu. Muito bem! Antes de continuar, inscrevam-se, curtam e compartilhem esse vídeo, pois o objetivo do canal é fazer com que os vídeos cheguem ao máximo de pessoas possíveis, ok? Porque através do conhecimento podemos conquistar tudo. Não é mesmo? Bora lá! Origem da moeda. O uso de moedas como meio de troca remonta aos primórdios da civilização, há cerca de 9.000 anos antes de Cristo, quando os seres humanos começaram a trocar entre si o excedente de produtos que possuíam por outros produtos que lhes faltavam. Nesse período, ainda rudimentar de sistema comercial, o gado, sal e alguns grãos, como o trigo e a cevada, começaram a ser usados como meio de troca com frequência cada vez maior. Havia, contudo, problemas com essas moedas ancestrais. Havia primeiro a questão da indivisibilidade. Se determinado produto ou serviço custasse uma vaca e meia, criava-se um enorme problema prático e logístico. Além disso, gado e grãos eram altamente perecíveis e era custoso manter uma manada ou uma plantação. Havia também uma alta volatilidade de preços, pois uma peste poderia dizimar rebanhos inteiros e condições climáticas severas poderiam destruir lavouras. Finalmente, a aceitação dessas moedas não era geral. Se o comerciante não enxergasse valor em receber, por exemplo, cacau como moeda, isso inviabilizava o negócio. Por volta de 1100 a.C., há indícios de que na região onde hoje é a China, grupos de artesãos começaram a produzir réplicas de bronze de algumas mercadorias. Elas passaram a ser usadas como meio de troca pelas mercadorias que representavam. Posteriormente, por razões práticas, imagine a dificuldade de carregar por aí esculturas de bronze, ainda que pequenas. Os artesãos começaram a forjar pequenas esferas de bronze usadas em trocas por produtos. Em outras partes do Oriente, banhadas pelo Oceano Índico, os povos usavam conchas como meio de troca. A primeira ocorrência oficial de moeda como meio de troca remonta a 600 anos antes de Cristo, quando, na região onde hoje é a Turquia, os povos começaram a forjar moedas de forma padronizada. Os historiadores avaliam que esse movimento permitiu o florescimento do comércio entre os povos do mar Mediterrâneo. Em 1250 d.C., o florim, uma moeda de ouro forjada em Florença, era amplamente aceita na Europa, estimulando o comércio internacional. O surgimento das moedas metálicas como meio de troca resolveram alguns dos principais problemas das moedas não metálicas, como a questão da indivisibilidade, já que era possível fazer moedas de tamanhos diferentes representando valores diferentes. Outras questões solucionadas foram a da perecibilidade e da reserva de valor. Contudo, havia ainda problemas com a aceitação das moedas em diferentes regiões e ainda alta volatilidade de preços, já que a existência das moedas dependia da quantidade de metal disponível para forjá-las, além da dificuldade em transportar grandes valores. Por volta de 1290 d.C., as viagens de Marco Polo à China apresentaram aos europeus a ideia do dinheiro em papel, que passou a ser amplamente usado. O detentor de metais valiosos, como o ouro, deixava certa quantidade sob a custódia de um banco, o qual emitia um certificado que atestava que o detentor daquele papel tinha direito à quantidade de ouro equivalente que ele representava. A partir desse período, surgiu e se aprimorou o conceito de moeda com lastro em ativos, principalmente o ouro. Os governos começaram a emitir papel moeda dessa forma até que, em 1971, com a saída unilateral dos Estados Unidos do Acordo de Bretton Woods, rompendo com o padrão ouro, veio o impulso para o uso no mundo todo da chamada moeda fiduciária, ou seja, sem valor de uso, sem lastro em metais.
Sem o lastro em ativos, a impressão de moeda por parte dos governos passou a ser baseada na confiança de uma política monetária responsável, já que os governos poderiam emitir moeda indiscriminadamente por não haver mais a necessidade de lastro em um ativo. Essa relação fiduciária na impressão de moeda por parte dos países é fundamental para a saúde de suas economias. Uma quebra de confiança na condução da política monetária, com a impressão de dinheiro em volume muito acima do adequado, leva a um excesso de moeda em circulação. Isso resulta no fenômeno macroeconômico da inflação, um aumento persistente e generalizado dos preços, que tem efeitos negativos sobre a economia e as finanças de um país e sua população. Moeda e câmbio. Apesar de serem conceitos recorrentes, seja nas atividades profissionais do mercado financeiro, seja no dia a dia de muitas pessoas que não são da área, os conceitos de moeda e câmbio podem ser abstratos e de difícil descrição. Passaremos agora, portanto, a considerar essas definições. Moeda. A moeda é o meio pelo qual são realizadas transações monetárias. Ela foi criada a partir de motivações comerciais, diante da necessidade de se trocar produtos e serviços de maneira mais rápida e eficiente, com ampla aceitação, reserva de valor, facilidade de transporte, de visibilidade, dentre outras características desejadas. Ao longo da história, as utilizações e características das moedas foram se transformando em adaptação às necessidades dos usuários. A moeda, como a conhecemos e usamos hoje, pode ser descrita como um intermediário de troca, que é reconhecido e aceito amplamente como meio de pagamento. Além disso, a moeda é uma unidade de conta, divisível e também constitui reserva de valor. Esse último aspecto tem forte relação com a questão fiduciária na impressão de moeda por parte de um governo. A maioria das moedas que existem atualmente é inflacionária, ou seja, sua quantidade em circulação na economia aumenta ao longo do tempo por diversos fatores. Contudo, se a impressão de moeda é indiscriminada, pode provocar hiperinflação, que corrói muito o poder de compra do dinheiro, destruindo parte da reserva de valor. Essas três características, ser intermediário de troca, unidade de conta e reserva de valor, precisam existir para que algo possa ser considerado propriamente uma moeda. Quanto à conversibilidade, temos moedas conversíveis, aceitas mundialmente, capazes de liquidar transações sem empecilhos jurídicos e econômicos. Como, por exemplo, podemos citar o dólar, o euro e o iene. Já as moedas não conversíveis são aquelas aceitas apenas no país emissor, não sendo aceitas para trocas comerciais entre países devido a restrições jurídicas e operacionais à circulação. Exemplos são o real, o peso argentino, o rand sul-africano e etc. Câmbio. O câmbio é a operação de troca entre duas moedas. Por exemplo, quando um turista brasileiro vai viajar para o exterior e precisa de moeda estrangeira, o agente autorizado pelo Banco Central a operar no mercado de câmbio recebe do turista brasileiro a moeda nacional e lhe entrega a moeda estrangeira. Já quando um turista estrangeiro quer converter moeda estrangeira em reais, o agente autorizado a operar no mercado de câmbio compra a moeda estrangeira do turista estrangeiro, entregando-lhe os reais correspondentes. Câmbio spot. No mercado financeiro, convencionou-se chamar o câmbio spot ou câmbio à vista as operações no mercado interbancário de troca de uma moeda por outra, sempre entre duas moedas, com liquidação em 2 dias úteis. Quando uma instituição compra dólares, portanto, está implícito o fluxo de operação. A negociação é feita em D+0 e a liquidação, que seria entrega de reais e recebimento de dólares, acontece em D+2. É importante destacar que os 2 dias úteis são contados no calendário do país de jurisdição da moeda. Se houver pagamento em reais, a liquidação será feita 2 dias úteis depois, tendo como referência o calendário brasileiro. Se houver recebimento em dólar e houver um feriado em D+1, apenas no calendário americano haverá descasamento entre pagamento e recebimento. Apesar de o padrão para liquidação ser em D+2, pode haver liquidações em menos dias. Por exemplo, uma operação de pagamento em reais e recebimento de dólares com liquidação de reais em D+1 e dólares em D+2. Podemos dizer que nesse caso existe uma situação de risco de crédito maior, porque o pagamento é feito um dia útil antes do recebimento.
Uma operação como a descrita resultará em uma taxa de câmbio diferente da que caracterizaria a liquidação tanto de pagamento em reais quanto de recebimento em dólares em D+2. Vamos considerar, por exemplo, uma operação de câmbio spot com liquidações em D+1 e D+2 e taxa de câmbio de R$ 3,70 por dólar. A instituição A receberá reais em D+1 e pagará em dólares a instituição B em D+2. Como a instituição A receberá o valor em reais um dia útil antes, a taxa de câmbio da operação deverá ser descontada por um dia útil. Como taxa de desconto, usaremos a taxa livre de risco, que nesse exemplo será de 6,50% ao ano. Para calcularmos o fator de desconto em reais, fazemos fator é igual a 1 mais taxa, elevado a 1 sobre 252. Fator é igual a 1 mais 0,065, elevado a 1 sobre 252. O resultado será 1,000249931. Em seguida, descontamos esse fator do câmbio à vista para liquidação em D+2. Muito bem, taxa de câmbio em D+1, 3,70 dividido por 1,000249931. Considerando 4 casas decimais, o valor será igual a R$ 3,6991. Isso é igual à taxa de câmbio equivalente a $1 em D+2 a 3,70, com liquidação em reais em D+1 e liquidação em dólares em D+2. Portanto, a instituição A receberá em reais a uma taxa de câmbio de R$ 3,6991 por dólar. Já a instituição B receberá dólares em D+2 a taxa spot combinada de R$ 3,70. Considerando ainda o mesmo exemplo, mas agora com uma antecipação do recebimento em dólares em D+1 e pagamento em reais em D+2. A instituição B receberia dólares um dia antes, sendo necessário, portanto, descontar a taxa de câmbio por um dia útil. A taxa de desconto usada em nosso exemplo seria a taxa livre de risco do mercado americano, que é de 2,5% ao ano. Ao calcularmos o câmbio em dólar, é importante lembrar que a fórmula de cálculo dos juros em dólares é linear, em reais é exponencial, por exemplo, e com base em 360 dias corridos, em reais é base 252 dias úteis. Muito bem, fator é igual a taxa vezes 1 dividido por 360. Fator é igual a 0,025 vezes 1 dividido por 360. Resultado 1,00006944. Em seguida, descontamos esse fator do câmbio à vista para a liquidação em D+2. Vai ficar assim: 3,70 dividido por 1,00006944. Resultado R$ 3,6997. Aqui no caso é a taxa de câmbio equivalente a $1 em D+2 a 3,70, com liquidação em dólares em D+1 e liquidação em reais em D+2. Portanto, a instituição B receberá em dólares a uma taxa de câmbio de R$ 3,6997 por dólar. Já a instituição A receberá reais em D+2 a taxa spot combinada de R$ 3,70. Paridade entre moedas. Quando o câmbio é entre o real e o dólar, a operação à vista é processada da forma como vimos no exemplo anterior. Já no caso de câmbio entre o real e outra moeda que não o dólar, como a liquidez maior está no dólar contra essa outra moeda, temos que fazer a paridade entre as duas. Consideremos, por exemplo, o câmbio entre o real e o euro. O mercado direto de troca entre reais e euros não é líquido bastante para o cálculo direto da cotação. Portanto, usa-se o câmbio real-dólar e o câmbio dólar-euro para o cálculo do câmbio real-euro. O mesmo acontece com moedas como o iene, a libra e etc. Exemplo: quantos reais precisamos para comprar um euro? Bom, vamos lá. R$ 3,70 equivalem a $1. $1 equivale a 0,88 euros. Para calcular o valor de €1 em dólares, fazemos o seguinte: o euro é igual a 1 dividido por 0,88, que vai ser igual a 1,1364.
Assim, 1 euro equivale a 1,1364 dólares. Temos então 1,1364 dólares é igual a 1 euro e R$ 3,70 é igual a 1 dólar. Para calcularmos o câmbio real-euro, basta multiplicar 1,1364 por 3,70. Assim, concluímos que 1 euro vai ser igual a R$ 4,2047. E isso, é claro, considerando 4 casas decimais. Muito bem, por hoje é só. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau! E aí, amiguinho ou amiguinha, gostou do conteúdo? Qualquer dúvida, deixe o seu comentário. E lembrem-se sempre, conhecimento é vida. Até breve!